Estamos de volta com a nossa entrevista na nossa pracinha aqui do Mosaico com nosso querido maestro Júlio Medaglia. Maestro, me faça 3 recomendações. 2, 3 peças de música, vamos chamar música erudita, pode ser moderna, pode não ser, que você acha que os nossos telespectadores fariam bem de ouvir. Bom, sem dúvida nenhuma, já que falamos em Mahler na primeira parte, né, Mahler, sem dúvida nenhuma, qualquer uma das suas sinfonias é um exemplo de, não só de musicalidade, mas de aprofundamento da técnica composicional do Ocidente, né? Depois podemos pensar também em outro judeu como Schoenberg, que fez a revolução. Se nós ouvirmos, por exemplo, Noite Transfigurada, que tem tudo a ver com Mahler e Wagner, né? E já uma indicação para o novo século. E aí, então, o Pierrot Lunaire, né? O Pierrot Lunaire do Schoenberg, que então é a grande ruptura com todo o passado, é uma obra alucinante, como todo aquele início de século, a Primeira Guerra estava prestes a acontecer. Então, nessa de Mahler a Schoenberg, de Noite Transfigurada, e ao Schoenberg do Pierrot Lunaire, então nós temos toda a compreensão do século XX musical, né? E depois, evidentemente, vieram os outros, né? Os grandes compositores do século XX, os americanos e os novos também da vanguarda, que foram alunos de Schoenberg, né? O Schoenberg deu aula nos Estados Unidos há muitos anos e ele lá criou praticamente uma nova geração de compositores, né? E todos iam lá tirar o chapéu para ele, né? Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o diretor da Filarmônica de Israel. Fiz uma pergunta curiosa para ele, falei, me fala uma coisa, você que administra uma orquestra como essa, acha mais complicado a administração, a operação ou a administração, das pessoas? Ele me respondeu, das pessoas. Eu falei, por quê? Ele disse, olha, todo o nosso primeiro violino estudou para ser solista. O segundo também, o que está na última estante também. O segundo violino, mesmo aquele que está sentado na última fila, ele está de olho na cadeira do primeiro violino. Confere. Isso é verdade. Aliás, existem 3 problemas. Primeiro, existe o problema artístico e cultural. A orquestra tem que ter a sua sonoridade, tem que ter a sua filosofia, tem que ter o seu som, né? Tem que ter o seu projeto cultural, digamos assim. O segundo, o administrador é tão importante quanto o regente titular, né? Esse homem que sabe industrializar esse potencial cultural, né? E depois tem a relação, exatamente, tanto do maestro como do diretor artístico, com os seres humanos que estão ali dentro, porque o músico, ele não está lá com um escriturário que fica batendo na, ele está como um ser humano, com toda a sua potencialidade humana e cultural, né? Então ele não está morto, ele não é um rotineiro, né? Então essa administração coletiva é uma coisa muito, muito complicada, dá-se em todas as orquestras, existem vários tipos de maestros, alguns são mais autoritários, outros menos. A tendência hoje em dia é descontrair um pouco mais essa relação do maestro. O próprio Zubin Mehta com os músicos da Filarmônica tem uma relação muito amistosa e muito descontraída, né? Mas existe esse problema sempre existiu, porque relação entre seres humanos é sempre uma coisa complicada, né? Como é que foi a criação da Filarmônica Amazônia? A Filarmônica Amazonas, eu fui convidado eu era diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu fui convidado pelo governador Amazonino Mendes para criar uma orquestra para o Amazonas. Ele me disse, eu quero uma orquestra de boa qualidade, como essa que você rege lá no Rio. Eu falei, posso buscar músicos então no exterior, se eu não estiver aqui em São Paulo, se eu não estiver aqui no Sul? Ele disse, pode. Aí eu ia reger o Guarani na Ópera Nacional da Bulgária, por coincidência, né? Aí eu sabia que no mundo oriental estava sobrando músico, né? Então eu lancei a ideia, falei, eu volto daqui 3 meses para buscar músicos. Aí espalhou-se em toda a Europa Oriental que eu ia buscar músicos, né? Então, de fato, quando eu fui depois reger um concerto da Filarmônica Nacional da Bulgária, aí então tinha uma fila de músicos ali, né? Aí eu fui para Minsk, tinha outra fila. Aí para São Petersburgo, outra. Foi uma dificuldade
E lá eles têm exatamente, eles assimilaram, sobretudo na área das cordas, essa tradição judaica do violino que eu falei, desses 3 gênios que foram espalhar a música para a Europa Oriental. Sim. Então as cordas da Europa Oriental absolutamente são imbatíveis. Então eu fiz uma orquestra praticamente músicos da Europa Oriental de cordas, né? Aí peguei um norte-americano para o trompete, um brasileiro para percussão, um alemão para as madeiras. Aí fizemos uma orquestra que foi considerada até pelo Arnaldo Cunha a melhor do Brasil na época, né? E felizmente a orquestra existe ainda até hoje. Lá alguns saíram depois porque o clima lá é muito pesado para aquele pessoal que vem de 40 graus abaixo de zero para 40 acima, né? Mas, de qualquer maneira, acho que fizemos um bom trabalho e o melhor festival de ópera do Brasil hoje continua sendo da Amazônia. Bom, quem for fazer uma viagem, um cruzeiro, dá uma olhada, porque é capaz de pegar uma ópera preparada pelo maestro Júlio Medalha. Maestro, muito obrigado pela sua visita. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar num futuro próximo. Eu fico muito feliz com o convite e estou sempre à disposição dos queridos amigos aqui e da colônia também, que eu, como disse agora, dos meus 10 melhores amigos, 8 são judeus. Só falta provar que Medalha é judeu também, porque é nome de coisa. Muito obrigado, nós voltamos já já.